Amém. Glórias ao Senhor. Irmãos, hoje vou confessar que o meu pecado, acordei 8h15. Pense, o despertador não despertou. E eu falei, Jesus, que quando eu olhei, Deus amado, foi aquele... Eu e o Vandei, já vamos chegar atrasado, mas deu tempo da gente chegar a tempo, graças a Deus, estamos aqui, né? E eu falei, Jesus, tá igual aquela piada que a gente fala assim, mas para que eu tenho que ir para a igreja? Não, é porque hoje você é o pastor da igreja, né? Aí eu falei, por que eu tenho que ir para a igreja hoje? Não, porque hoje você é a professora, não tem jeito. Eu digo, Senhor, mas amém, estamos aqui. Queridos, essa lição é uma lição muito boa e mexeu muito comigo, e é um assunto que realmente mexe muito com a gente o tempo todo da vida do cristão. E hoje a gente vai falar de renúncia, é o assunto principal, é o tema principal da nossa lição de hoje. E aí eu já começo perguntando para vocês, é fácil renunciar? É uma tarefa extremamente fácil. O que vocês acham? É fácil renunciar? Não, né? Não é. Infelizmente, não é uma tarefa fácil renunciar. Qualquer coisa que a gente tem que renunciar, ela se torna difícil. E ainda mais quando a gente tem que renunciar, muitas vezes, para o bem do outro, né? Muitas vezes a gente tem que renunciar para o nosso próprio bem, e em outros momentos nós temos que renunciar à nossa vontade, renunciar o nosso conforto para o bem do outro. Os pais sabem muito bem o que é isso, né? A gente renuncia fácil por causa dos nossos filhos, não é verdade? A gente renuncia muito fácil, né? O marido que realmente ama a esposa, como diz a palavra de Deus, e que cumpre o que está lá, ame, não é para entender não, né? Porque entender vocês não vão entender nunca. Mas amar é uma renúncia para o bem da sua esposa. E o contrário também. E a esposa que ama o seu marido, muitas vezes tem que renunciar. Então, hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 7. Vamos lá para Mateus, capítulo 7. Versículos 13 e 14. Amém? Já acharam? Então, capítulo 7, versículos 13 e 14. Irmãos, como nós estamos na escola dominical, ela se diferencia do culto, porque no culto o pastor está pregando, a gente não vai falar, pastor, eu acho isso, né? Imagina, né? Se o senhor está pregando, eu acho que o senhor até perderia, né, se alguém chegar. Mas a escola dominical, ela tem uma característica diferente. Você pode perguntar, se eu não souber, os universitários estão aqui, nós temos o bispo, nós temos o pastor Ricardo, nós temos o pastor Vandei, né? Nós temos aqui, se eu não souber, a gente vai e pede aí para quem sabe. Dê testemunho, dê exemplos, participe. Esse momento da escola dominical é exatamente para que a gente se enriqueça, né? Nos enriqueçamos juntos, né? Tá bom? Então, fiquem à vontade se quiserem participar. Participem. Então, a palavra de Deus diz assim, no capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ó, que palavra, né? Uma palavra que hoje em dia quase não se fala em alguns lugares. É falar sobre a porta estreita, caminho estreito, né? E aí eu vou fazer aqui uma dinâmica. Eu vou precisar de 3 homens abençoados que fiquem desse lado aqui. 3 homens. Vamos lá, voluntário, senão vai ser voluntório. Você sabe o que é voluntório, né? A gente vai e escolhe. Aí, ó, tá faltando um homem, mais um homem.
Aí, bens. Agora, desse lado aqui, eu vou querer 3 mulheres abençoadas. Vamos lá, 3 mulheres. 3, está faltando 3. 3 mulheres abençoadas, vamos lá. Ó, eu acho que eu vou ter que escolher as mulheres, não acredito. Vamos lá, 3 mulheres abençoadas aqui. Tá faltando uma. Olha isso, só a mulher de Deus. Tá faltando uma. Acho que eu vou escolher a irmã Noêmia. O que vocês acham? Não? Não? Olha aí. Ah, ela veio. Então vem, ó. Irmã Noêmia, ela te salvou, viu? Ela te salvou aí. Olha aí, ela te salvou. O que nós vamos fazer? A gente vai fazer só porque muitas vezes a gente é muito visual, né? Às vezes a gente lê, mas é interessante quando a gente vê a questão demonstrada. Hoje a gente falou aqui sobre, aqui no versículo 13 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição e muitos entram por ele. Amém? Aí, o Vandeir, ele vai tentar. Aí, o que os irmãos vão fazer aqui? Vocês vão fazer a porta, entendeu? Vão ficar bem juntinho mesmo assim, ó. Bem juntinho, de um jeito aí que... bem juntinho. Aí, vocês vão ver se ele consegue passar do mesmo jeito aqui. Quem é que vai passar pela porta aí? Quem vai ser? Vocês vão mais para cá, porque aí ela vai ter que passar pela porta. Faz uma porta bem estreitinha mesmo para ela passar. Amém? Vou contar então 1, 2, 3 e vocês vão passar. Vocês vão tentar passar pela porta estreita. Pode passar, vai. Tá com essa porta. Pode passar, vamos ter que tentar. Isso. Passou pela porta, não acredito. Passou pela porta estreita aí, ó. Passou pela porta estreita, tentou, aí tá estreito, né? Olha, puseram o cadeado. Agora vocês vão fazer o seguinte, agora vocês vão fazer uma porta bem larga. E aí o Vandeir passou, ó, passou largo, passou feliz. Mas bem largo, pode passar, irmã, vai, passe pela porta. Olha aí. Tá vendo a diferença? Tá vendo aí a diferença? Pode sentar, queridos. Obrigada. Ele passou tranquilo. Vocês puderam observar e visualizar a diferença, né? Me fala aí, Vandeir, qual foi a dificuldade que teve pela porta estreita aí? Né? Qual foi, assim, né, a dificuldade? Eu vi que você fez várias estratégias aí para poder conseguir passar. Na realidade, é porque para você passar pela porta estreita, você tem que tentar passar do jeito que você passa. Aqui dá para passar. Uhum. Então, às vezes, você tem que mudar a forma, mudar o jeito, para poder conseguir passar. Agora, o largo não tem essa... Não tem oferece essa resistência, né? Teve dificuldade na larga, na porta larga, irmã? Na larga? Mas na estreita as irmãs não deixaram, não. Não foi possível, porque eu tentava, mas ela se amarrava mais, parece que estava no cadeado. Parece que estava no cadeado, não, irmã? E a irmã nem conseguiu passar, conseguiu? Não, elas não deixaram. Olha aí, não deixou. Queridos, é exatamente isso que Jesus está falando aqui. E o Vandeir falou uma coisa interessante. Dá para passar na porta estreita, né? Jesus falou assim, ninguém vai passar pela porta estreita? Não, ele não falou isso. Ele disse que a porta é estreita. Dá para passar. Mas você não vai passar pela porta estreita como você quer. Você não vai passar pela porta estreita com as estratégias que você acha que vai dar certo. Aí, nessa hora, é que entra a palavra de Deus. Aí é nessa hora que entra o Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas para nos dar as estratégias certas para que a gente consiga passar por essa porta estreita. E a vida do cristão é essa porta estreita o tempo todo, né? Vamos lembrar aqui de alguns... Pode falar, irmã. Explorar um pouco essa dinâmica. Pode falar. A ideia das duas seria ela passar por baixo, né? Seria ela passar por baixo. Então, isso aí, muitas vezes nós temos que nos abaixar, nos humilhar. Exatamente. Mas
arrastar, colocar a boca no pó, E nós aí temos a gente que passar. Amém, verdade. Gostei dessa observação. Foi o que o Vanderlei fez, né? Ele foi e conseguiu. E é isso mesmo que acontece. E a vida do cristão, ela é cheia. O tempo todo nós temos essa porta estreita para estar passando, né? E isso traz a renúncia. Vamos lembrar, então, por exemplo, de alguns exemplos aqui na Bíblia. Qual jovem? Sempre tem uma escolha, irmão, sempre tem. Caim ou Abel? Entrar ou não na arca? Né? Para entrar na arca, tinha tinha que ter uma escolha, tinha que ter uma renúncia. Entrar ou não nessa arca? Terra prometida, que é uma terra desconhecida, ou permanecer em Ur dos Caldeus, que estava tudo ali já, tudo sob controle. Né? Observa, sempre uma escolha. Sacrificar o filho a Deus ou não? Quem fez isso, né? Ele tinha escolha. Não vou. Vou sacrificar ou não? Nínive, eu vou para Nínive ou fico em Jope? Né? Sempre tem uma escolha. Vou renunciar, se não, vou para Nínive ou vou para Jope? Eu não sei você, irmãos, mas quando eu li a primeira vez a história de Jonas, né? E eu fiquei assim, gente, mas que homem mau, né? Mas que coisa. Ele não queria levar a palavra de Deus para aquele povo. Ele tinha tanta raiva, ele disse, não quero. E aí, muitas vezes, a gente é do jeito de Jonas, né? E aí o Senhor me levou e disse, mas olha para a sua vida também. As finas iguarias do rei ou água e legumes? Lá com Daniel e os seus amigos, né? Tinha uma escolha. Os peixes ou as almas? Pedro permanecia sendo pescador de peixes? Ou vou pescar homens agora? A cruz ou a coroa? Jesus. O Rei dos Reis, o Filho do Rei, veio para morrer em morte de cruz. Ele podia escolher não fazer isso. Os pais ou o reino? A mão no arado ou olhar para trás? Deus ou as riquezas? O reino ou estas coisas? Percebe, irmãos, que sempre, desde o início, desde o primeiro livro até Apocalipse, nós temos exemplos de escolhas. E renúncia está ligado a escolhas. Agora a gente vai fazer um exercíciozinho, outro exercício, mas você vai ficar sentado dessa vez. Amém? Eu quero que você, e eu vou pedir para o Vandei cronometrar aí 1 minuto. 1 minuto, tá, Vandei? Eu quero que você pense, você não vai falar para mim, eu não vou expor ninguém aqui, de maneira alguma, mas veja o que você vai pensar nesse 1 minuto. Você vai lembrar 2 boas escolhas que você fez e 2 escolhas ruins que você fez e as consequências que elas trouxeram para você. Tanto as escolhas boas quanto as escolhas ruins. Compreenderam? É só para lembrar. Lembre, agora vamos parar um pouquinho e vamos pensar. Não nas escolhas que a gente já falou aqui de homens e mulheres de Deus, de personagens bíblicos que a gente conhece muito bem, mas agora é você. Você. Pense em 1 minuto o que você escolheu em sua vida, 2 escolhas que foram escolhas muito boas e que trouxeram consequências maravilhosas na sua vida, e 2 escolhas muito ruins que você pagou um preço por isso, que teve uma consequência também. Amém? Não é para falar para mim, é só para pensar e lembrar. Pode começar, Vandei? Pode começar. Vou pensar aqui também.
Amém? Deu 1 minuto. Eu não vou pedir ninguém para falar das escolhas ruins, mas alguém gostaria de compartilhar da escolha boa, porque coisa boa é bom compartilhar, né? Das escolhas boas que fez e que teve uma consequência maravilhosa em sua vida? Ó, o irmão que é ali. As ruins eu não quero saber, não. Jesus já sabe. Amém? Mas compartilha aí a boa. Vai lá. A primeira foi reconhecer o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Amém. E a segunda coisa foi ter escolhido a minha esposa para casar. Oh. E tem sido uma bênção na minha vida. Amém. Então, olha aí, a esposa já vai ficar feliz hoje. 2 escolhas maravilhosas, então, né? Irmãos, a gente acabou de receber a notícia aqui no grupo da igreja que o Senhor levou para si a pastora Estrela. E então gostaria que o pastor viesse orar pela família. Nós, como irmãos em Cristo, a gente nunca está satisfeito mas a gente sabe que agora ela foi para a casa do Pai, né? Tem outro microfone? Vamos colocar em pé. Ontem à noite, nós estivemos lá no hospital, visitando ela. E notamos que o quadro estava bem complicado e o médico me disse também que era só Deus, né? O outro irmão está na UTI, também sofreu uma parada cardíaca e um infarto e um derrame. Um AVC. Ao mesmo tempo. E o outro teve uma queimadura de 3º grau. O outro irmão. Orar pela irmã Miriam, né? Para Deus fortalecer. Pai, é no nome de Jesus que nesta manhã nós agradecemos ao Senhor por tudo que tens feito por nós. Senhor, porque a nossa vida está na palma das tuas mãos. Senhor Deus, adoramos ao Senhor pelo tempo de vida que o Senhor concedeu à tua filha junto conosco, Pai. Senhor, e agora pedimos que o Senhor esteja consolando e confortando, Pai, os corações, os nossos corações, o coração da família, meu Deus, trazendo, Senhor, a tua graça, trazendo, Senhor, a tua paz, trazendo, Senhor, meu Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas. Aprove ao Senhor recolher a vida da nossa querida pastora Estrela, Pai. Ela está com o Senhor, mas nós pedimos que a mão poderosa do Senhor seja estendida sobre toda a família. Senhor, o irmão dela que sofreu esta dificuldade, Pai, estende agora a tua mão sobre ele. Senhor Deus, o outro que sofreu a queimadura, meu Deus, toma, Senhor, a tua vida nas tuas mãos, meu Pai. Senhor, a irmã Miriam, meu Deus, Senhor, e todos os filhos, nós colocamos na tua presença nesta manhã. Senhor, e pedimos o consolo e o conforto, Senhor, do Espírito Santo de Deus ao nosso coração e ao coração de toda a família. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Amém, né, Deus queridos? abençoe. Como igreja, como irmãos em Cristo, é o mínimo que a gente pode fazer, estar orando e intercedendo pelo consolo do Senhor a essa família, porque realmente quem já perdeu entes queridos sabe que por mais que seja uma pessoa crente em Cristo Jesus, a gente nunca quer se separar, né? Nós é que vamos ficar aqui sofrendo. Ela não, ela está nos braços do Pai.
O nome dela é tão abençoado que agora ela é uma estrelinha lá no céu, né? Uma estrelinha abençoada lá nos braços do Pai mesmo, né? Mas que o Senhor esteja consolando a família. Amém? Então, continuando aqui, o irmão falou aqui de duas escolhas maravilhosas. Escolheu Jesus, escolheu a esposa. Olha aí, a esposa está assistindo aqui a aula agora, será? Se está assistindo, o irmão vai fazer um almoço assim abençoado, hein? Vai ficar, né, feliz aí da vida. Mas alguém gostaria de compartilhar uma outra escolha? Duas escolhas boas aí para nos abençoar? A irmã aqui. Ao Senhor é que meu neto hoje faz parte dessa igreja. Aleluia. Glória E foi a Deus. eu que plantei aquela sementinha maravilhosa. Hoje ele está para fazer 17 anos agora. né? Idade abençoada, né, irmã? Então ele era pequenininho, eu cuidava dele e sempre estava do meu lado. E outro vou fazer 50 anos o ano que vem de casada. E uma luta muito grande, que meu marido não é uma pessoa fácil. Ele não é evangélico, ele nem é católico, ele nem é nada, né? Ele sabe que existe um Deus. E eu estar do lado dele. Foi uma boa escolha. Segurando esta cruz que é pesada. Mas o Senhor está no controle, né? Sempre. Amém. Obrigada. Obrigada pelas participações. É isso. E é tão interessante quando a gente fala de escolha, porque vocês já pararam para pensar que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que nos criou, Ele poderia nos criar como robôs? Poderia, né? Ele é Deus. A criação é minha. Eu mando, eu que faço. Eu quero fazer do jeito que eu quiser, eu faço. Então, eu vou criar aqui, né, o homem, assim, um robozinho, que eu vou ligar e ele vai fazer exatamente tudo aquilo que eu quero, da maneira que eu quero. Pronto, não vai me dar trabalho. Se a gente pudesse fazer isso com os nossos filhos, a gente não fazia, né? Aí, ligar o botãozinho e dizer assim, pronto, você vai ser obediente, vai ser amoroso, você vai ser assim, vai fazer tudo, vai ser estudioso, né? Você vai me ajudar em casa, você vai fazer tudo que eu quero, né? Do jeitinho, vou programar tudo, pronto, liguei o botãozinho. O Senhor não podia fazer isso com a gente? Poderia. Ele poderia ter criado o homem assim. Mas Deus criou o homem arbitrário. O que é isso? É um ser dotado de capacidade para escolher. Deus fez isso, né? Ele colocou isso, ele criou o homem, mas ele falou assim, eu quero que o homem me adore porque ele quer escolher isso. Eu não quero criar um robô. Eu quero que o homem me conheça, me ame, queira ter um relacionamento íntimo comigo, porque ele escolheu isso. Então, nós fomos projetados com a capacidade, e muito mais que isso, com a permissão de Deus, porque foi Ele que nos criou, de fazer qualquer escolha. Aí, no ponto 1 da revistinha, diz assim, a porta estreita. A gente teve aqui, né, fizemos uma dinâmica para visualizar o que é essa porta estreita, né? Não se faz omelete sem quebrar ovos, né? Impossível. Impossível, né? Certamente você já ouviu esse ditado popular, né, queridos? Né? Então, não se faz omelete sem quebrar ovos, isso é verdade. Ele é muito usado, então, para justificar prejuízos assumidos como preço de uma conquista maior. Não se pode seguir a Jesus sem renúncia. Eita, Senhor. Queridos, é isso. Eu não sei você, mas a minha vida cristã, eu tive sempre que renunciar a muita coisa para seguir Jesus. E hoje em dia, essa é uma palavra que quase não se ouve mais nas igrejas. O que tem se ouvido muito? Vem para cá, porque Jesus vai resolver todos os seus problemas e agora você nunca mais vai ter problema, você vai ser próspero, vai ser rico, né? Você vai ser o melhor dos melhores, Deus vai te colocar nos melhores lugares, acima de tudo. Deus pode fazer isso? Pode. Deus faz isso? Faz também. Mas não se é falado muito hoje da renúncia, que é ser um cristão. Por quê? Porque o mundo não é o que Deus quer para nós.
Não é. Seguir a Jesus é uma coisa, seguir o mundo é outra, totalmente diferente. Por isso que nós temos que fazer escolhas todos os dias. Todos os dias. E isso são todos os dias. A porta ela é estreita. E muitas vezes o Senhor fala, e agora? O que você vai fazer nessa situação? E agora? Você vai entrar desse jeito? Não, você é de lado, embora, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, como a irmã falou agora, você tem que colocar a boca no pó, né? E, às vezes, se humilhar para poder passar por essa situação. Muitas vezes são essas as estratégias que nós temos que usar. Só que a gente tem que escolher fazer isso. Jesus nunca vai impor nada para nós. Jesus é tão maravilhoso, é um Deus tão amoroso, que Ele realmente não faz isso. Ele não impõe, Vandeir, você tem que fazer isso. Jesus aqui, Ele está falando, é uma escolha. Você é que tem que renunciar. Lembra quando Jesus falou a respeito da peculiar dificuldade dos ricos em passar pela entrada do reino de Deus? Que está lá em Lucas 19. Vamos lá, Lucas 19. Abrir a palavra do Senhor em Lucas 19. 19, 24 a 30. Lucas 19, de 24 a 30. Quem quiser ler, pode ler. E dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem dar-se-lhe-á, mas a que não tem, o que lhe tem será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui. Estou lendo certo, é isso mesmo? Opa. Lucas 19. Lucas 19, 24, 30. Beleza, então vamos seguir. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse... Perdão, irmão, não é isso não. Não tem. Perdão, está errado aqui. 24. Eu já li, eu estava indo lá na frente. É só o 24? Então vou ler novamente. Uhum. E disseram aos que o assistiam, tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem as 10. Tirai-lhe e dai-a. Eu ouvi um dia desse uma pregação sobre a questão dos ricos, e muitas vezes a gente tem aquele preconceito, não, o irmão não pode ser rico. Pode. O Senhor não falou que os ricos estão proibidos de entrar no reino dos céus. Não. Mas Ele falou assim, irmãos, a premissa para que Deus o abençoe e você seja uma pessoa abastada nessa terra é para que você faça exatamente o que aconteceu no versículo 24. Você reparta. Você ajude. Porque aquele que é próspero, aquele que tem dinheiro, ele tem muito mais condições de ajudar os irmãos em suas dificuldades financeiras. Em ajudar a casa do Senhor em suas dificuldades financeiras. O problema que quando Jesus falou da questão do rico, é que a maioria, não são todos, mas a maioria dos ricos, eles não amam a Deus, eles amam o dinheiro. O dinheiro é o seu Deus. Ele quer olhar que a sua conta bancária está indo de milhões para bilhões. O irmão quer falar aqui, Ele ama o dinheiro, né? Então, aí quando Jesus fala, quando esse Deus, é por isso que não se pode servir a Deus e a mamon, porque mamon é o representante aí do dinheiro. Pode falar. Dani, é só o trecho ali que está errado, é Mateus 19, 24 a 30. E eu paguei aqui, Mateus, amém. Mas é Mateus. Mateus 19, engraçado, mas eu li aqui. Amém. Mas era essa parte mesmo, o 24 lá. Queridos, então, é muito interessante. Aqui na vida do rico, porque a gente pensa assim, o rico, ele tem tudo, né? Porque ele tem dinheiro. Não. Muitas vezes não. Muitas vezes ele tem muito dinheiro, mas ele tem uma família destroçada. Muitas vezes ele tem muito dinheiro, mas ele não tem saúde. Aí ele gasta o seu dinheiro para poder cuidar da saúde, para ter saúde. Muitas vezes ele tem dinheiro, mas ele não tem paz. Percebe? Porque nós achamos, nós que não somos ricos,
mas somos ricos da palavra de Deus, somos ricos da presença de Deus, somos ricos da paz que vem do Senhor. Muitas vezes a gente passa dificuldades financeiras e acha que os nossos problemas serão resolvidos todos com o dinheiro. E é isso que o Senhor Jesus aqui vem e fala, não é assim. Mas você tem que escolher. Ninguém pode ter tudo na vida. Uma vez eu ouvi isso de alguém. Não se pode ter tudo na vida. Você já parou para pensar nisso? A revistinha fala assim, não se pode ter tudo na vida. Não se pode, ser, vamos lá, bonito, lindo, maravilhoso, educado, rico, inteligente. Olha aí, gente, está vendo aí? Bonito, rico, muita saúde, inteligente, ter um marido abençoado, uma mulher abençoada, filhos abençoados. Olha aí, está vendo tanta de coisa, Morar numa casa maravilhosa, ter o carro do ano, viajar 2 vezes por ano, viajar para onde quiser, ficar nos melhores hotéis, ter isso, comer tudo do bom e do melhor. Compreende? Quantas dessas coisas que eu falei aqui que você tem, que você não tem? Eu gosto de brincar, eu tenho umas amigas bem, já desde a infância, tenho uma amiga que é como uma irmã para mim, lá em São Luís, e a gente costuma brincar. Eu orei muito pelo meu marido, ela fala assim, mas eu esqueci desse detalhe. Eu falei assim, calma aí, mas Deus não te deu aquilo que você orou, então você não pode ter tudo, mulher. Não é? Então, isso é uma premissa que o mundo nos traz. Você tem que ter tudo, você tem que ser tudo. Jesus disse isso para a gente? Não. O que a palavra de Deus diz em contrapartida? Nesse mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse, olha, nesse mundo você vai ter tudo. Vem aqui, me segue, que eu vou te dar tudo. Porque o tudo não foi desse mundo que o Senhor nos deu. Ele nos deu tudo na eternidade. Existe um versículo que eu gosto muito, que diz, aquele que diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja, para aqueles que o amam. Você já parou para pensar nisso? Toda coisa linda que a gente já tem nesse mundo. Irmãos, tem um canal aí que de vez em quando eu coloco assim, aí passa assim, umas coisas maravilhosas, cachoeiras, lugares lindos desse mundo, que eu falei, Senhor, como é que pode, como é que tem gente que não acredita que foi um Deus maravilhoso que criou tudo isso de lindo? Aquele mar assim, cristalino, aquelas cachoeiras maravilhosas, aquelas florestas lindas. Eu gosto de ver de vez em quando assim a natureza e contemplar. Já parou para pensar que Deus preparou coisas muito mais bonitas? Tudo que você não viu, o Senhor já preparou. Então, eu fico imaginando, Senhor, quem assistiu aquele filme, lembra do Avatar, a primeira vez? Nossa, massa, né? A gente olhar aquelas coisas assim. Quando eu assisti aquele filme, a primeira vez, eu comecei a dizer, gente, que massa isso, né? Que legal essa coisa. Aí eu fiquei imaginando o céu. Gente, o céu pode ser muito melhor do que aquilo ali. Ó. Pode não, é muito melhor. Mas a gente não viu. Mas a palavra nos garante que o Senhor já preparou. E é muito. Os nossos olhos não viram. E a gente nunca ouviu o som. A gente nunca ouviu. Até os melhores cantores. O Samuel, que é músico, ele com certeza já participou de concertos, né, Samuel? E já ouviu orquestras e orquestras, né, lindas e maravilhosas. E ali tudo muito, muito bem feito. Você já parou para pensar que no céu é muito mais? Então, não tem como a gente pensar que Deus não nos ama, né? Então, pense que todas as vezes você está renunciando a alguma coisa por causa do Senhor, né? Você vai ter, você já tem um galardão por causa disso. Você já tem. É preciso aprender a abandonar para abraçar, deixar para encontrar, soltar para pegar. Coisa difícil, né? Principalmente como se quem é mãe, quem é pai, ou quem é filho, mas mãe e pai, quando começa
os abençoadinhos começam a crescer e a gente começa assim. Eu estou numa paixão com o Daniel porque eu vejo assim, oh, meu Deus, é o meu último. Não tenho mais criança, não tenho mais bebê, porque o Vinícius já está grande. Né? E aí eu fico olhando para o Vinícius, que já perdeu toda aquela característica de criança e já está com cara de homem mesmo. E o Daniel ainda tem aquela carinha de criança e eu estou numa paixão com ele, eu abraço e tudo. Aí ele, ai, mãe, ele não deixa eu te abraçar, porque está acabando, né? E aí, as irmãs que já têm filhos que casaram, qual foi o sentimento? Bom, mas é uma mistura, né, não? Eu fico imaginando, tipo, meu Deus, quando ele casar, eu vou entregar. Eu acho que eu vou fazer assim, meu sonho, eu vou fazer assim, ó, daqui. Não vai, não. O Vandeiro fica brincando comigo que eu vou fazer assim, lá. A gente entrega, a mãe que entra, né? Aí eu falo, não vai, não. Por que isso? É isso, a nossa vida, ela tem momentos em que você tem que soltar, tem momentos em que você tem que abandonar alguma coisa. Quando eu escolhi casar com o Vandeir, né, ele não me falou desse detalhe, ele me enganou. Fiquei só 1 ano perto da minha mãe, aí ele me tirou de lá, olha aí, eu tive que renunciar, né? Ficar longe dos meus pais, da minha família, para estar junto dele. Mas eu amo esse abençoado aí, esse goiano velho, que me tirou lá. Tirou lá do Maranhão, eu estava lá quietinha, viu, irmão? Mas ele que foi atrás de mim. E aí me trouxe para cá. Amém? Mas é uma renúncia. E eu estava pensando, quando eu estava preparando essa lição, né? São anos em que eu perdi, né, e que eu perco assim, algumas situações com a minha família, mas eu estou sempre... O WhatsApp é a coisa melhor que foi inventada. Então, eu falo com minha mãe todos os dias, o meu pai ali no videozinho, eu vejo, eu sei que não é a mesma coisa, mas a gente não está distante. Porque a distância, quem faz muitas vezes somos nós mesmos. A gente pode morar na mesma cidade e ser distante, né? Mas sou muito próxima deles. Mas é uma renúncia que eu fiz, né? E não me arrependo disso, não. Mas é uma renúncia. Por quê? Porque não se pode ter tudo. E o problema do homem é porque o homem quer ter tudo. Ele quer servir a Jesus do jeito que ele quer, sem sofrer nada. Irmãos, por exemplo, ontem a Renata falou uma coisa muito interessante na pregação, e é isso. Muitas vezes a gente reclama da igreja, tem gente que está ali, eu estou magoado com a igreja, isso acontece mesmo. Eu vou sair da igreja, não vou mais saber de igreja, eu vou ficar agora em casa, vou servir a Deus em casa. A Renata falou uma coisa muito interessante ontem. E o mundo? O que o mundo já fez com você? E você saiu do mundo? Né? O que o mundo já fez contigo? E você saiu do mundo? Não, mas é só quando a igreja faz, né? Não, é só quando a igreja faz, só quando o irmão da igreja faz, então agora eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais... Entende? É uma escolha. É uma escolha que você faz. Mas você pode fazer outra escolha. Tá, eu fui magoado. O que Jesus diz? Quando te bate numa face, o que a gente tem que fazer? Bater de volta. É isso que Jesus diz? Não, Jesus diz, dá outra face. Coisa difícil. Mas é isso que a palavra de Deus diz, é renúncia. É renunciar ao seu orgulho, muitas vezes. É renunciar o seu conforto. É o seu conforto. Irmãos, muitas vezes a gente não vem para a igreja porque a gente está muito cansado. Tem dia que a gente está muito cansado mesmo. E é difícil mesmo vir. Mas quando a gente vem e quando a gente escolhe vir, a gente é renovado. É incrível. Todas as vezes em que eu já cheguei aqui só o pó, né? Cansada de um dia de trabalho e tudo. Eu vou, Senhor, eu vou. E aí eu chego e eu sou renovada, né? O louvor começa, aí o Espírito Santo começa a falar no meu coração, aí vem a pregação, e aí a gente sai renovada. O Espírito renova. Muitas vezes a gente ainda está cansado, chega em casa, dorme logo, mas você sai renovado espiritualmente. Porque nós somos seres espirituais. E é isso que o Senhor quer de nós, que a gente renuncie o mundo, para que a gente fique cada vez mais perto dEle. Renuncie por minha causa. E renunciar é difícil, o Vanei quer falar aqui. É difícil. Muitas vezes, por exemplo, quem
Quem já correu aí? Correu assim, para participar de corrida mesmo e tudo? É fácil, irmã? Ou coisa que dói a correr, misericórdia. Correr dói, irmão. E aí a gente corre, e a gente pensa, amanhã eu vou correr, não vai doer. Corre e dói do mesmo jeito. Não é? Não é fácil, é uma renúncia, não é? Todos os dias eu vou renunciar e o meu conforto físico e eu vou correr. E aí tem gente que faz isso, beleza, mas não renuncia para a obra de Deus, percebe? Não renuncia nada por Jesus. Não renuncia nada para a obra de Deus. Não renuncia nada, porque quer estar só no seu conforto. Fala aí, Vanessa. Eu queria só voltar um pouquinho nessa questão do apego aos filhos, né? Porque eu sei que... tu já fala para mim, sim. Porque aqui nós sabemos que a gente tem pais que têm filhos em várias idades, né? Tem tanto pais de crianças quanto tem pais de adolescentes, jovens e tudo mais. Mas eu queria reforçar essa questão de liberar os filhos. Porque nós vivemos em uma época que... Eu falo a época assim, talvez há 20 anos, 30 anos atrás... Os pais, no intuito de manter seus filhos na igreja, eles meio que pressionavam seus filhos, né, a ir à igreja, a seguir o caminho. E acabava que quando os filhos tinham a liberdade, era igual aqueles cachorrinhos que ficam presos e que soltam a corrente, aí eles saem correndo e não querem voltar mais. Mas isso é uma grande verdade, porque nós temos que... Segundo as Escrituras, nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. E já tive experiências de muitas mães, delas entrarem em desespero, né? Porque sempre o desejo e o sonho dessas mães foram ver seus filhos servindo a Deus. Principalmente esses que tiveram um lar cristão, nasceram e foram criados dentro da igreja. Mas o fato é que chega o dia que nós temos que dar a liberdade de que os nossos filhos façam as suas escolhas. E esse dar a liberdade é justamente de soltar. Me lembro, dentro da minha própria casa mesmo, o meu irmão mais velho, ele, quando chegou à adolescência, assim, por volta dos 16 anos, que foi criado dentro da igreja o tempo todo, no lar cristão, no ambiente cristão, ele resolveu sair dos caminhos do Senhor. E para uma mãe e um pai que temem ao Senhor, talvez a coisa mais triste que tem é ver um filho se distanciando dos caminhos do Senhor. É diferente quando ele casa, é diferente quando ele arrumou um emprego, né, e vai trabalhar fora. Quando ele distancia do Senhor, o pai e a mãe sabem que ele está à mercê do mundo, à mercê do pecado. E o grande temor que um pai ou uma mãe tem é que aquele filho morra em um momento em que ele está distante de Deus. Mas a palavra e a verdade é que nós devemos... Não é abandonar os filhos, mas nós temos que ter em Cristo a liberdade de deixá-los ir. Como o pai do filho pródigo, que quando o filho mais novo chega para ele e fala, pai, me dá a herança aqui e tal, eu deixo eu embora. O pai deu a liberdade para ele, ok, meu filho, vai. E vejo algumas experiências de mães que perderam seus filhos, às vezes, para o homossexualismo, perderam seus filhos para o mundo, perderam os filhos para uma situação não muito agradável, lamentável. E já tive experiências até piores, de filhos que realmente foram e não voltaram nem para Cristo e nem voltaram com vida. Tudo isso pode acontecer. Mas uma coisa a gente tem que saber também, não é prendendo que nós vamos ganhar nossos filhos para Cristo. Não é obrigando eles a servirem a Cristo que nós vamos ganhá-los para Cristo. Assim como nós tivemos a oportunidade de livremente escolher por Cristo, de optar por Cristo,
nós temos que permitir os filhos também que chegue o momento da vida deles, que eles façam isso por eles mesmos. Mas uma coisa que eu sempre repito para as mães que entram nesse estágio, para os pais que entram nesse estágio, você nunca deve deixar de continuar amando os seus filhos, porque o amor de Deus por você, ele é incondicional. Da mesma forma, o seu amor pelo seu filho deve ser incondicional, porque muitos filhos, e no caso do meu irmão mais velho, ele foi salvo pelo amor, até que chegou o dia que ele via que minha mãe orava por ele, ele via que nós, os irmãos, orávamos por ele, e que nós deixamos e demos a liberdade para ele ser o que ele queria, fazer o que ele queria. Mas ele, por conta própria, chegou um dia que ele entendeu que a casa do pai é o melhor lugar para estar. Se você quer ganhar seu filho, você tem que deixá-lo ir. É duro isso, né? Mas nós temos que chegar nesse ponto. Amém. De chegar o dia que temos que deixar os filhos ir, para que a gente crê que um dia eles estarão espontaneamente na casa do Pai novamente. Amém, glória a Deus. E é uma benção, o irmão mais velho aí do Vandeir. Uma benção mesmo. Um homem de Deus. Então, continuando. Aí nós temos aqui, a revistinha traz a lembrança da igreja da Galácia, né? E aí eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. E deixa aí abertinho. Oi, alguém quer falar? Pode falar, irmão. Rapidinho, só completando a fala do seu esposo ali, né? Eu tive que emancipar meu filho. E quando Deus disse para mim, emancipa seu filho, rapaz, foram 4 anos para emancipar esse filho. 4 anos? 4 anos. E Deus dizia assim para mim, emancipe ele, porque eu estou vendo ele aonde ele está e você não consegue ver o que eu vejo. Emancipe ele. E assim, foram 4 anos, eu emancipei ele. Ele saiu de casa tem 2 meses. Mas foi assim, tem cortes que são difíceis de você fazer. Ele já tem 31 anos, ele afastou da presença do Senhor, já estava com uns 15 anos, mas ele falando ali, eu falei, eu sei o que é isso, quando Deus mandou eu emancipar 4 anos atrás. Tem coisas que não são fáceis da gente entregar, né? Como nós estamos falando em renúncia, né? Sim. Eu creio que Abraão teve essa diversidade ali com Isaac, né? De entregar ele, né? Foi uma escolha, uma renúncia que ele fez. Exatamente. Então, quando a revistinha nos traz aqui a lembrança da igreja da Galácia, é bem forte. Eu achei, falei, nossa, isso mexe mesmo com a gente. Porque ele diz assim, o problema da igreja da Galácia é que havia começado bem e estragado tudo logo em seguida. Às vezes a gente começa bem a nossa vida cristã, né? Estamos ali no fogo, na bênção, vem na igreja todos os dias, vem em todos os cultos, a gente ora todos os dias, a gente lê a palavra todos os dias, e aí os anos vão passando, a gente vai esfriando, aí a gente já vai na igreja quando a gente quer, aí começa a ler a Bíblia uma vez por semana, depois uma vez por mês, depois lê a Bíblia só no culto. Vamos abrir a Bíblia, aí abre, né? Aí só lê a Bíblia na igreja, aí você ora cada vez menos, e aí você vai esfriando. E aí, o que Gálatas 1, versículo 6 diz? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha aí. Que evangelho é esse que a igreja tem vivido? Foi esse o evangelho de Jesus? O evangelho da tal prosperidade, que só fala de dinheiro, que só fala do bem-estar? E da renúncia? E da escolha difícil? De todos os dias? Gálatas 3, versículo 3, diz assim, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Eita, irmãos, palavra dura essa. Imagina Jesus falando aí para você, tu tá admirada, né, Sônia? Começou bem ali no Espírito e tal, e agora, né, tá muito carnal?
admira você, né, Daniel? Começou bem, está ali, lutou contra a família, lutou contra para ir para a igreja, e agora? Agora não quer saber mais? Entende, queridos? Olha o que a palavra de Deus nos fala hoje. Que evangelho é esse? O evangelho que não te causa... Irmãos, pararam para pensar que quando Jesus ele começou o seu ministério, por que Jesus foi muito atacado? Porque Jesus ele ia exatamente naquilo que doía. E aí o povo não ficava feliz. Não, peraí, eu vou sair dessa igreja porque está muito pesada essa palavra. Eu vou para aquela ali porque ali não mexe comigo. Irmão, se o evangelho não mexer com você, nada mais mexe nessa vida. Se o evangelho não te confronta, não é evangelho. Se uma palavra que vem do alto, ela não confronta você para que você mude, para que você se transforme em alguma área da sua vida, não é palavra de Deus. Se é apenas aquela palavrinha, né, água com açúcar, a gente precisa. É tão bom, né? Uma palavra assim. A palavra do pastor Ricardo é uma bênção, né? Assim, ele vem com aquela palavra mansa, falando do amor de Deus. Até quando ele vai exortar, ele fala, né? Ele tem uma palavra assim mansa. Mas, às vezes, a gente precisa também, né, ouvir algumas verdades que o Evangelho traz. E é essa renúncia. E é isso que está nos trazendo essa manhã. É quando chega e fala assim, tudo bem, né? Para você se esforçar para ir para fazer qualquer coisa que não seja na casa do Senhor, você vai de boa. Você vai, né, sem reclamar. Quando é para fazer alguma coisa para o Senhor, você não faz. Ou você faz murmurando, não, eu tenho que ir mesmo, não. Entende? O quanto é renúncia todos os dias? É escolha? Aí a revistinha diz assim, esse é um defeito comum entre os cristãos de todos os tempos. Se a vida cristã começa com renúncia, por que deveria continuar com o egoísmo? Irmãos, não sou eu mais que vive, mas é Cristo que vive em mim. Paulo falava muito isso, e é um exemplo de renúncia. Paulo é um exemplo de renúncia, Jesus é um exemplo de renúncia, ele era o Rei dos Reis, ele veio para cá, para essa terra, sofrer as mesmas coisas que nós sofremos, tornou-se como homem, porém não pecou. Mas Jesus, ele sabia qual seria o fim e a morte dele, morte de cruz, e ele não renunciou. Alô, para pensar, ele não renunciou a não passar por isso. Ele escolheu. Ele renunciou à sua majestade naquele momento. Eu sou o Rei dos Reis, mas eu vou me tornar pecador como eles naquele dia em que vou para a cruz. Todos os pecados deles vão estar sobre mim. Eu renunciei à minha majestade nesse momento para me tornar o Cordeiro de Deus, para ser o sacrifício único e eterno, para salvar esses que não merecem nada. Se o próprio Jesus se renunciou, por que a gente não se renuncia? Quem sou eu para não me renunciar diante do Senhor? Quem sou eu? Tá domingo de manhã em casa? É bom? É bom. Eu louvo a Deus por a nossa igreja ainda ser uma igreja que ama a escola dominical e que ainda nos dá essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Porque aí fora tem muita gente, não, a escola dominical é coisa do passado. Não é não? Não, isso é coisa da igreja antiga. Não, agora a gente está em outra vibe, agora é outra coisa. E aí não tem nada, e por isso que nós estamos tendo uma geração aí de pessoas que não têm fundamento na palavra. Porque a escola dominical ela traz isso. E é renúncia.
Vem me dizer que tem domingo que você não quer ficar, principalmente quando a gente está nos dias mais frios, né? Ficar em casa, dormindo, ali descansando, porque de repente você passou uma semana, né, ali bem cheia de trabalho, de tanta coisa para fazer. A nossa carne quer isso, irmãos. Mas o que é que Gálatas 3 diz? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Entendeu? Aperfeiçoando. Aperfeiçoar não é ficar estático. Aperfeiçoar é melhorar cada vez mais. E aí a palavra te aperfeiçoando na carne, ou seja, o espírito está cada vez menor e você está só ficando melhor e melhor e melhor na carne. Olha que duro isso. Para pensar, vamos parar para pensar hoje, dizer, será que está acontecendo assim comigo? Né? Tenho 30 anos de crente, eu tenho 40 anos de crente, eu tenho 20 anos de crente. Como será que eu estou agora? Lembra como é que você era? E aí, continuando. Se a salvação se dá com a confissão do senhorio de Cristo, por que a santificação se daria com eu, o Senhor, eu sou o Senhor e ando por onde e como eu quiser? Se o discipulado é iniciado com a cruz, por que não se continua com ela? Irmãos, falar de cruz é falar de sacrifício, é falar de renúncia, é falar de sofrimento. E muitas vezes a gente só quer falar da coisa boa, né? Só do lado bom. Mas a vida cristã muitas vezes é isso, é renúncia mesmo. É renúncia, é renúncia, é renúncia. Veja um exemplo bem prático que eu pensei quando eu estava preparando, eu até coloquei aqui. Por exemplo, aqui em Brasília, eu acho que aqui em Brasília é diferenciado isso mesmo do resto do país. Eu digo que se eu tivesse nascido aqui em Brasília, hoje eu já era funcionária pública. Não, hoje não se fala mais funcionário público, é servidor público, né? Porque aqui nessa cidade, como os poderes estão, né, e realmente tem muitos concursos públicos, é muito falado de concurso público. E aí as crianças, os adolescentes, os jovens já começam, e isso é uma coisa bem peculiar da cidade de Brasília. E quando alguém se propõe, né, a se inscrever num concurso público, eu quero passar, o que a pessoa começa? Aquela que realmente, né, é de verdade. Diz, não, eu vou passar nesse concurso, eu vou ter que estudar mesmo, de fato. Aí ele começa a fazer as suas renúncias, né? Começa a sair menos para poder ficar mais tempo em casa, estudando. Aí ele paga um cursinho e aí ele vai lá todos os dias, né? Eu não sei se são todos os dias ou se são 2 ou 3 vezes por semana, cada cursinho é de um jeito, né? E aí ele se esforça, ele estuda, né? E muitas vezes ele deixa até de vir para a igreja porque ele está estudando, e aí ele se esforça porque ele tem um foco, ele tem um objetivo. Aí ele vai e passa, porque ele se esforçou, né? Ele merece, né? Merece, ele fez por onde ele renunciou. A maioria das pessoas que eu conheço, filhos de amigas e amigos que já passaram, foram tempos de renúncia, em que todo mundo saía pensando, não vou sair hoje não, gente, que eu tenho que estudar. Não, porque eu estou olhando aqui para o programa, eu tenho que fechar isso aqui, eu tenho que fechar esse assunto, eu tenho que estudar. E aqueles que fazem para concursos militares, né, bombeiro, polícia civil, polícia federal e tudo, ainda tem um agravante. Além de estudar, né, livros, ele tem que também treinar, né, porque eles têm o TAF, né, eles têm a prova de física. E aí o cara vai para a academia, e ele corre, e ele faz isso, ele se esforça. E ele consegue passar. E aí ele vê, nossa, que legal, né? Eu consegui o meu objetivo. Isso é errado, irmão? Não, não é errado. Mas por que o seu esforço não é o mesmo para vir para a casa do Senhor? Por que o seu esforço não é o mesmo para, na sua casa, você ler a palavra de Deus? Por que o seu esforço não é o mesmo para orar? Por que o seu esforço não é o mesmo quando quando o pastor te pede para fazer alguma coisa na casa do Senhor? Por que o seu esforço não é o mesmo para buscar a intimidade com Deus? Não é? Porque o galardão desse esforço espiritual ele é muito maior do que passar num concurso público.
É muito maior. É estar na intimidade com o Pai. É saber que nós temos um Deus que nos ama e que tem um céu maravilhoso nos esperando. Entende? Então, aí, ele fala, a renúncia, a devoção, o choro, a entrega desmedida, o salto pela fé nos braços do bom pastor, não é só no dia da conversão, é todo dia. É todo dia. Hoje você renunciou à sua cama gostosa para vir, né, a estudar a Bíblia na escola bíblica dominical. O amanhã também trará seus desafios, tantos quanto os de hoje. Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha? Hoje, essa lição nos traz. Gálatas 1:6. Vamos lá ler de novo? Eu quero que essas duas perguntas fiquem na sua cabecinha hoje o dia todo, a semana toda, assim como está na minha. Gálatas 1:6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 3:3. Sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? O que você tem que renunciar, irmão? Qual o pecado que você tem que renunciar? Irmãos, quando a gente renuncia a algo que a gente quer demais, dói, não dói? Dói, a gente sente dor física. A gente sente uma dor física. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já, algumas vezes. Algo que eu quero demais, o Senhor falou assim, não, filha, não é isso que eu quero. É isso que eu quero que você faça. Não, Senhor, mas eu não quero isso, não. Não, filha, mas é isso que eu quero que você faça. Dói. Ou então, quando é aquele pecado que está à porta e você... Porque, gente, se o pecado fosse ruim, ele não era o pecado, né? Se o pecado fosse bom, se o pecado fosse ruim, a palavra não falava tanto contra o pecado. O pecado é bom para a nossa carne, porque é o pecado que nos aperfeiçoa na carne. É o pecado. E quando a gente começa a renunciar ao pecado, dói. Muitas vezes a gente sente dor física, igual aquela dor quando a gente corre, né, irmã Ângela? Irmã Ângela corre, gente. Já viram a irmã Ângela aí? Quem tem aí a irmã Ângela nas redes sociais, né? Não, a irmã Ângela coloca lá, hoje a gente vai correr e tal. Rapaz, que bênção. Ontem eu ganhei até uma garrafinha, eu pensei assim, acho que é Deus falando assim, vai correr. Aí eu falei, se eu vou correr, não. A irmã já chegou assim, bora correr agora você está com a garrafinha aí. Né? Então, o pecado, ele é bom para a nossa carne, o pecado é prazeroso. Porque se ele não fosse prazeroso, a gente não desejaria o pecado. Mas ele é prazeroso. É por isso que a gente precisa renunciar. Renunciar todo dia. Não, Deus, eu quero isso, mas eu sei que isso não está de acordo com a tua vontade. Me ajuda. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Tem misericórdia de mim, me ajuda. Me ajuda, está difícil. E aí você vai orar, você vai jejuar, você pede ajuda de Deus e você consegue. Você renuncia. Você consegue. Não por seu próprio esforço, mas pela ajuda do Espírito Santo. Qual é? Eu termino a nossa lição de hoje concluindo. Certa vez um homem disse, eu criei minha própria religião. Certamente ele só permitiu que fizesse parte de suas escolhas tudo quanto lhe conviesse, com os seus desejos, gostos, ideias, vontades, prazeres. Todos nós preferimos ter muito mais que uma opção para fazermos nossas escolhas. Mas Jesus não nos deixa tantas opções. Ele ensinou que temos que escolher apenas uma entre duas opções. Todas as vezes que Jesus ilustrou a questão da escolha e da renúncia, ele sempre deu duas opções. Ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno. Ou a gente ama a Deus ou ama o mundo. Não tem outra. Ou você passa pela porta estreita ou pela porta larga. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Ou você escolhe estar com Deus ou você escolhe estar com o mundo. Não tem outra opção. Não tem.
Difícil, né? Não tem. Mas não tem. Eu como sou professora, os alunos abençoados aí, mas professora, não, a senhora não pode. Não, não posso. Ou é isso, ou é isso. Nossa, professora, a senhora está tão mal hoje. Eu ouço isso demais. Nossa, professora, a senhora está tão mal hoje. Não pode, a gente não pode. Não, ou você faz desse jeito ou desse jeito. Qual que você escolhe? Sabe o que é muito típico, né, Sônia, quando a gente fala com jovem, adolescente? Vamos aqui fazer um trabalho, vamos dividir em equipes de 3. Professora, não pode ser 4 ou 5? Não, eu falei 3. É sempre assim, né? Aí eu dou a opção, ou você fica sozinho, ou você fica com 3. Então, ou é um grupo com 3, ou é você só. Nossa, professora, mas agora, se sobrar, porque às vezes, né, não tem como, às vezes é um número assim, aí sobra. Se sobrar, vamos fazer aqui. Sobrou um, aí a gente vai e coloca. Sempre a gente é assim com Deus. Mas Deus não tem uma opção, não, aí? Não tem uma porta assim, que não é tão estreita e que também não é tão larga? Não, Jesus disse que não. Ou ela é estreita, ou ela é larga. Ou você passa essa vida regalado, confortável, fazendo o que você quer, sem renunciar a nada, sem abandonar nada, e aí chegar no final dela, você não vai ter, né, aquela frase maravilhosa que Jesus disse assim, entra para o gozo do teu Pai. Vem, filho amado. Ou você vai escutar, não te conheço. Aparta-te de mim. É uma escolha. O que você precisa renunciar? O que está te afastando de Deus? E aqui, irmãos, eu não estou falando só da questão da igreja, não, porque tem muita gente que vem para a igreja todo dia que tem a vida aí, né? Testemunho zero. Não é isso. Mas, certamente, aquele que está ligado na rocha, vir para a casa dele é um prazer. É um prazer. Esporadicamente você não vem, porque somos adultos, temos problemas, né? E muitas vezes, eu, por exemplo, não estou vindo nos cultos de quinta porque eu trabalho na quinta-noite. Saio 8 horas lá do meu trabalho, aí não dá para vir para o culto. Porém, eu sinto falta do culto de quinta-feira, né? Mas a chance que eu tenho de estar na casa do Senhor, eu estou na casa do Senhor, eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. O que você precisa renunciar que está te afastando de Deus? Essa é a pergunta. Começou bem espiritualmente e está te aperfeiçoando na carne? Que é isso? Jesus está puxando a nossa orelha nessa manhã. É você e Deus. Vá para casa hoje com essa pergunta e você vai saber quais são as respostas. Responda para Deus. Tenha o seu momento com Deus. E renuncie, irmãos.